Fala pessoal, questão TEC 2009. O implante do CDI na prevenção secundária de morte súbita cardíaca em pacientes com cardiopatia estrutural está indicada nas seguintes situações. Mais uma questão onde ele pontua várias frases, várias afirmativas e depois ele pergunta para você qual delas está correta. Uma questão que a gente tem que fazer por eliminação. E o principal tema dessa questão qual é? É justamente o uso do CDI na prevenção secundária de morte súbita cardíaca. Vamos lá. Vamos ver quais são as situações onde utilizaremos o CDI para prevenção secundária de morte súbita. Classe 1. Classe 1 é aquela situação onde eu não posso abrir mão, eu tenho que utilizar o CDI. Então vamos lá. Situações muito graves, situações onde não há nenhuma dúvida do benefício do CDI. Vamos lá. Primeira situação, sobrevivente de PCR de causa irreversível. Um paciente foi encontrado em parada cardíaca, foi documentado que foi em TV ou FV, e a causa daquela TV e FV é irreversível, não tem jeito. Então, se não tem uma reversibilidade da causa, tem que indicar esse paciente para cardiofibrilador implantável. Outra situação, um paciente que tem uma doença cardíaca estrutural e faz uma TV sustentada espontânea. A TV sustentada é aquela TV que dura mais do que 30 segundos ou gera instabilidade hemodinâmica. Então, o paciente que tem displasia arritmogênica de ventrículo direito ou tem uma cardiopatia hipertrófica e faz uma TV sustentada, não tem muito jeito. Indicação de CDI. Aquele paciente que faz uma síncope inexplicada, ele cai, desaba e quando você começa a investigar, não acha nenhuma causa provável para aquela síncope, quando você encaminha esse paciente para o estudo eletrofisiológico, está lá. O paciente faz uma TV ou FV induzida. Então não tem jeito. Como eu não consegui arrumar nenhuma culpa, nenhuma outra situação para explicar essa síncope, faço o estudo eletrofisiológico, acho TV e FV, não tem jeito. Então, um paciente que provavelmente o mecanismo da síncope foi relacionado a essa arritmia grave. Então, tem que colocar CDI. Outra situação é aquele paciente que já tem fração de ejeção reduzida e cicatriz de infarto prévio. Você sabe, quanto maior a região do infarto, maior risco do paciente fazer um circuito, né, de reentrada e induzir arritmias malignas. Então, se o paciente já está fazendo TVNS, que é uma TV não sustentada, tem cicatriz, fração de ejeção baixa e, na hora que você encaminha esse paciente para o estudo eletrofisiológico, ele faz uma TV ou FV, aí não tem jeito, né? Então, tem vários fatores que estão falando a favor de implante CDI nesse paciente. Então, são essas 4 situações. Classe 1, tenho que colocar CDI. Classe 2A. Classe 2A é recomendável. É interessante que você indique o marcapasso, mas não é obrigatório. Classe 1 é obrigatório. Classe 2 é o altamente recomendável. TV sustentada e função de VR preservada, né? Então aqui é uma situação que o paciente faz uma TV que se sustenta, mas nesse caso tem função de VR preservada. Aqui o grau de recomendação cai um pouco mais. Ou o paciente que tem síndrome de QT longo e está fazendo síncope ou TV documentada, nesse caso é por isso que ele entra no ambiente de prevenção secundária, porque o paciente já está fazendo arritmia, mesmo em vigência de beta-bloqueador. Então, o paciente está fazendo beta-bloqueador e continua fazendo manifestação grave arrítmica. Outra situação, paciente com síndrome de Brugada e faz síncope. O paciente que tem Brugada, a gente sabe que tem risco também de eventos malignos, eventos mais graves, morte súbita. Então, se está fazendo síncope, opa, tem alguma coisa errada. Ou naquele paciente com síndrome de Brugada e tem uma TV documentada, mas sem PCR. Porque se tiver PCR, está aqui. Beleza. Não tem discussão. Aqui nesse caso, se não fez PCR, é altamente recomendável, 2A. Ou naquele paciente que faz uma TV polimórfica catecolaminérgica, né, com síncope ou TV sustentada documentada, em vigência de beta-bloqueador. Tá bom? Então essas são as indicações classe 2A. Classe 3. Classe 3 é aquela situação que eu não vou fazer o implante de cardiofibrilador implantável. É aquele paciente, se você for olhar tanto de desfibrilador, de ressincronizador, marca-passo, sempre vai ter essa frase mágica: expectativa de vida menor do que 1 ano. Se o paciente tiver uma expectativa de vida menor do que 1 ano, não vai fazer implante de nenhum dispositivo cardíaco. Até porque esse dispositivo ele é caro, né, e tem uma durabilidade prolongada. Você não vai fazer o uso de um dispositivo caro, né, com uma expectativa de sobrevida muito curta. Então, você não vai fazer o implante. TV FV incessante. Aquela TV FV incessante é aquele paciente que faz um Holter, mais de 80% do paciente, do registro do Holter do paciente está
alguma taquiarritmia, tá bom? Então, nesse caso, se você bota o CDI, o que acontece? O paciente fica tomando choque toda hora. Nesse caso, TVFV incessante, você tem que mandar o paciente para ablação. Vai achar o foco da arritmia e fazer a ablação, tá bom? Então, não é... Se você botar CDI, o paciente fica tomando choque toda hora. Não tem jeito. Síncope inexplicada sem indução de TVFV no estudo eletrofisiológico e sem cardiopatia. Você está investigando uma síncope. Faz o estudo eletrofisiológico, não acha nada e não achou nada, não achou nada. Então não vai botar CDI, tá bom? Ainda mais no paciente sem cardiopatia. TVFV que pode ser controlada por ablação por catéter, que é o que acontece na TV incessante. Então, por isso que você não coloca o cardiofilador implantável. E por último, TVFV por causas reversíveis. Se é reversível, acabou, está definido. Então é uma situação reversível, não vai colocar marca-passo. Então vamos lá, voltando para a questão. O implante CDI na prevenção secundária de morte subcardíaca em pacientes com cardiopatia estrutural está indicado nas seguintes situações. Vamos lá. Item 1. Parada cardíaca por TVFV de causa não reversível. Opa, não reversível, foi o que a gente conversou, né? Fração de ejeção reduzida e expectativa de vida de pelo menos 1 ano. Beleza, perfeito, né? Nota 10. Esse cara aqui tem que ganhar marca-passo. Passou por um evento muito grave e eu tenho que indicar marca-passo para ele. Então, tem que ter o item 1. O item 1 está presente na A, na D e na E. Beleza, então já anulei B e C. Item 2, TV sustentada espontânea com comprometimento hemodinâmico. Então, ele fez uma TV sustentada espontânea, comprometimento hemodinâmico, olha só, uma situação grave ou síncope de causa não reversível, tá vendo? Ele tá falando que não foi reversível, com fração de ejeção reduzida. Quando tem fração de ejeção reduzida, ó, já é uma pista que tem grande chance de necessidade do implante CDI, porque a gente vai falar isso, a gente fala mais isso no capítulo, no bloco de insuficiência cardíaca, mas vamos falar mais isso à frente também. Paciente com fração de ejeção reduzida, né, já tem, dependendo do cenário, já tem indicação de implante CDI, tá bom? Então, se ele está pontuando aqui fração de ejeção reduzida, ele quer que você indique o CDI mesmo. Ainda mais fazendo um evento grave como esse, com comprometimento hemodinâmico. E com expectativa de vida de pelo menos 1 ano. Tá vendo aquela frasezinha mágica? 1 e 2 estão corretos. Então você já garante que é pelo menos a D. E agora você vai para a última para descobrir se é a E ou não. Presença de taquicardia ventricular incessante. Foi o que eu falei anteriormente. TV incessante, não é indicação de CDI, porque senão o paciente fica tomando choque toda hora. Tá bom? Então a resposta dessa questão, letra D. Questão relativamente fácil, né, pessoal? Então é isso, tá, pessoal? Grande abraço, até a próxima.